Olá, me chamo Matilde Leal, sou da área de Seguro Saúde e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos a honra e o privilégio de conversar com um profissional da área de saída, Dr. Ari Inácio. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado, gratidão. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Doutor Ari, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e a grande dúvida dos internautas, principalmente aqueles que estão no último ano de ensino médio, é a escolha da carreira. Sim. Como que aconteceu? Já era família de médicos? Foi influência de alguém? Em que momento da sua vida que falou assim, eu quero seguir o caminho da medicina? Então, é uma pergunta legal. Eu nasci na cidade de São Paulo em 1957, e no bairro do Cambuci, e tinha muito mato naquela época, né? Ali tinha muito enchente ainda. Ai, tinha enchente lá? Enchia. Aliás, foi o motivo de nós termos saído de lá, foi o motivo de uma grande enchente que aconteceu. Nós mudamos para um bairro mais alto que era o Ipiranga. Eu sempre estudei escolas públicas. E era excelente, eu também estudei também. Naquela época já não era tanto, mas era o que a gente podia, né? Primário, ginásio, colegial, e depois entrei na USP, na Faculdade de Medicina, ou seja, sempre no ensino público. E a minha vocação para a medicina surgiu com um tio do meu pai, na verdade, que era um médico de uma cidade pequena no interior, no noroeste de São Paulo, um estado chamado Getulina. Ele era o único médico dessa cidade. Puxa vida. Ele era mais importante que o prefeito. Com certeza. E era o mais conhecido, né? Com certeza. E nós íamos passar férias lá com certa frequência, aliás, todas as férias, eu via ele trabalhando, né? Então ele trabalhava à noite, trabalhava no dia, fazia pequenos procedimentos. E você viu o seguinte, a disponibilidade dele, e aquela parte humanizada, né? Não tem aquele negócio de falar assim, olha, doutor, apareceu 11 horas da noite. Atendia. Não tem aquele negócio de falar, não, eu vou jantar primeiro, eu vou almoçar primeiro. Na verdade, ele tinha um consultório, né? Mas as pessoas sabiam onde o doutor morava, né? Que era na escola da cidade. Então, a hora que apertava as tocava a campainha e atendia lá mesmo. Era muito interessante que era uma cidade pequena, região da agricultura. Naquela época ele recebia pagamentos em bezerro, galinha, peru. E a caça de banana. Na casa dele, do lado, tinha um terreno grande onde ele punha toda essa bicharada que ele ganhava. Entendi. E depois do tempo ele comprou uma fazenda para guardar as coisas. Mas o bacana é o lado humanista dele, né? Ele era muito voltado nessa área. E também outras cidades próximas, assim, bem próximas também, aproveitavam e iam para lá também. Né? Eles diziam que quando o doutor mandava, a cidade maior, mais próxima, era Linz, que era uma cidade maior. Isso, que tinha até faculdade já, né? Naquela época não sei se não, acho que não tinha, não. Olha como o ensino é novo. Eu não lembro de medicina, mas, por exemplo, a primeira turma de administração do país é 1965. A primeira turma de psicologia é 1968. É tudo novo. Recente. E o doutor, quando encaminhavam para Linz, as pessoas já sabiam que era um caso muito grave. E o resto ele recebia das cidades em volta, com e-mail públicos, e atendia, e era bem legal. E um detalhe interessante desse tio, que também teve uma influência grande na minha carreira, ele estudou com Guimarães Rosa, na Universidade Federal. Puxa, que bacana! E provavelmente, depois da formatura, eles nunca mais se encontraram, né? Porque um foi para um lado, outro foi para o outro. Exato. Mas ele lia muito, então esse tio para mim foi uma influência grande na medicina e o Guimarães Rosa na literatura. Se me permite, claro. Por exemplo, o em Tupi-Guarani, aquele bichinho que queima com fogo, nós chamamos de taturana. Sim. Né? Mas em Tupi-Guarani o certo é tatarana. Né? Tatá é fogo, é igual boi tatá, é a cobra de fogo. Né? Então, aqui escreveu tatura, mas então tatá é fogo, irana é como se fosse fogo. Assim a tradução. O bichinho, o índio fala como se fosse fogo, a gente chama de tatura. E o Guimarães Rosa achou tão interessante esse fato que ele escreveu sagarana, como se fosse uma saga. Ele inventou essa palavra.
Só para aproveitar esse valor. E na verdade ele trabalhou como médico, né, por um bom período, e foi trabalhando como médico no Brasil Profundo que ele viu as histórias que depois se transformaram em livros, né? A inspiração dele foi como trabalho. Verdade. Tá. E nas viagens ele retratou direitinho, né? As fotografías, tudo. E ele foi, com 59 anos, ele foi indicado para o Nobel, né? Sim. Só que morreu de um infarto do miocárdio antes do concurso. Então, bastante jovem, né? Exatamente. Morreu no ano que foi indicado, por ironia do destino. E o interessante, a longevidade não tinha naquela época, né? Com certeza. Eu lembro que eu sou de 54. Eu sou de 57. Isso. E lá em Monte Alto, onde eu estava lá, então a pessoa morria com 45 anos e falava que já estava idoso. Não, 60 anos, 70 anos era velho, literalmente. Verdade. Hoje 80 anos é o Jagger. Isso é verdade. Legal. Doutor, e na específica, porque o teu tio era basicamente um clínico geral. Né? Na hora que você começou a estudar, na hora que tem que pegar a especialização, como é que foi isso? Essa é uma história bem engraçada, porque eu entrei na faculdade com uma cabeça aberta, assim, que aliás eu recomendo todos os alunos que façam o mesmo, né? Porque às vezes a pessoa, sobretudo o pessoal atual, eles já entram querendo ser um especialista, então já entram com a cabeça voltada aqui. E eu recomendo que eles façam isso. Naquela época eu entrei com a cabeça bem aberta, não sabia exatamente o que ia fazer, e fui vendo durante os estágios que me apaixonava mais, né? E me apaixonei bastante por gastroenterologia, mas no final, no 5º ano, no estágio da psiquiatria, eu fiquei absolutamente apaixonado pela psiquiatria. E aí eu fiquei em dúvida do que fazer entre gastroenterologia e psiquiatria. E essa história eu conto, as pessoas não acreditam, tinha que resolver como decidir, porque tinha que se inscrever num ou outro, né? E eu queria cara falou melhor de 3. Virei não sei psiquiatra. Talvez tivesse feito uma carreira feliz também. Mas assim, em determinados momentos assim já da sua carreira, não veio aquela pergunta assim, e se eu tivesse sido um psiquiatra? Ele mexe bem, né? Mas como o gastro, as doenças digestivas têm muito a ver com o emocional, com o tensão. Então, na verdade, tem uma interface grande, né, da gastroenterologia com essa questão emocional. Então, na verdade, essa parte que me atraiu na psiquiatria, eu consigo exercer mesmo na gastroenterologia. Ok, tá. Dessa parte, eu vejo assim, o ser humano, de modo geral, ele acaba esquecendo que o corpo é uma máquina, né? E se ela for comparada a um carro, né? Então você tem lá o comando, né? Que seria o cérebro, né? Que é a direção do carro. Você tem o motor, que seria o coração, né? Tem que ter a manutenção devida em tudo, né? Até aquela parte de olhos e tudo mais. E eu brinco que o nosso corpo humano tem até escapamento. Só que assim, o ser humano, ele muitas vezes ele não dá a devida atenção, né? Primeiro que ele acha que vai durar para sempre, né? E ele tem os abusos, né? O que faz mal na vida da gente são os abusos, né? E lógico que as preocupações tem coisa que a gente não tem, é muito difícil às vezes você gerenciar os momentos de emoção intensa, né? Também. E no meu caso foi assim, até os 33 anos eu achava que eu não precisava nem de convênio médico, nem de hospitais, de situação de ferro. Só que aí eu tive uma úlcera e 2 gastrites simultaneamente, né? E aí eu falei, puxa, eu preciso começar a cuidar melhor, né? Verdade. E isso vai acontecendo, né, com as coisas. Então, o devido cuidado com o corpo, o tipo de alimentação que a gente faz, exercício físico, tudo isso faz uma grande diferença. Essa analogia que você fez do corpo com a máquina, eu faço com frequência também, né? Legal. E a nossa máquina, o corpo humano, é uma máquina especial que utiliza a energia de uma fonte de prazeres, que é a alimentação. Sim, verdade.
carro que você falou, precisa parar no posto para colocar um combustível. Isso, exato. A nossa energia vem dos alimentos. A energia física, né? Porque a energia emocional para a alma vem de outros sentimentos. Sim, né? verdade. Mas a energia física para o corpo vem dos alimentos. E os alimentos são uma tentação, né? Muitas vezes essa energia aí, a pessoa exagera um pouquinho nessa abastecimento energético. E aí gera problemas digestivos, de obesidade, de refluxo, uma série de coisas. Você falou uma coisa importante, uma outra analogia com a máquina, além do combustível, que você falou, a manutenção, né? A gente tem a ideia que a gente é eterno, né? E não é, a gente tem um processo de semi-decência, né? Nós vamos envelhecendo com o tempo e a gente perde reserva funcional e a gente tem que se adaptar e fazer uma manutenção, entre aspas, né? Para manter a saúde por um tempo mais prolongado, dentro do possível. Tem coisa que foge do nosso controle, mas as coisas que a gente pode ajudar, né, em termos de hábitos, de alimentação, de comportamento, isso a gente consegue mexer. E aquele negócio do bem de sangue, corrupção é bom, né? Também. Com certeza. E também a espiritualidade, né? Qualquer que seja a religião da pessoa, que vale a fé, né? Acho que falou da energia física, né, que vem dos alimentos, mas a gente precisa ter a vontade de acordar de manhã e trabalhar, né? Essa é uma outra energia, né? Que vem dos interesses que a gente tem pela vida, pelas pessoas, e espiritualidade também. E isso, essa energia que nos dá, é a cultura, né? A música, cinema, teatro, até a religião, como você sabe, nesse sentido, uma fé, né? Sim. Então a gente tem energia do corpo e energia da alma, né? A gente precisa, nessa dimensão de corpo-são, precisa ter um equilíbrio dessas energias aí. Doutor, de quando você começou a clicar, né, e fazer o seu trabalho, a tecnologia tem ajudado bastante ao longo do tempo? Com certeza. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Mudou muito, né? Especialmente eu, quando me dediquei a gasto, caí no sorteio para fazer cirurgia. E isso, eu me formei em 81, então tenho mais de 40 anos, 43 anos de formado. Nessas 4 décadas foi uma mudança absolutamente radical na cirurgia, né? Naquela época se falava assim, grandes cirurgiões, grandes incisões, faziam incisões enormes, depois começaram a fazer as incisões menores, depois veio a cirurgia minimamente invasiva, né? Que você opera por vídeo assistido, né? Sim. Coloca câmeras, instrumentos e opera vendo um monitor, e mais recentemente o auxílio robótico, né? Sim. Então, 4 décadas nós usamos um corte desse tamanho e agora com a robótica. E mais assim. E é uma junção muito grande, porque não é só a medicina que está ligada nisso, né? É medicina ligada à engenharia, tecnologia, física, que desenvolve os equipamentos, né, que dão esse avanço tecnológico, que faz com que a gente viva muito mais. Exatamente. Eu me recordo que em 89, antes, quando eu trabalhava numa estatal, a gente tinha exame de sangue, fezes, urina só uma vez por ano. E quando eu depois acabei indo para a American Express, aí eu fiquei até surpreso, porque eles pediram um monte de exames e me coletaram 8 tubinhos de sangue. Eu falei, nossa, para que não? O colesterol é uma máquina que lê, não sei o que, é outra máquina, e não sei o que, tal, aquelas coisas, né? Hoje a máquina já consegue ler tudo, né? Praticamente assim. Separa os tubinhos, né? Mas por conservação. Mas não precisa mais de 8, está bem mais automatizado, né? Todo o processo médico e apoio, né? Melhorou bastante. Diagnóstico, terapêutico, né? Os tratamentos hoje tem doenças que a gente não conseguia tratar até um certo tempo e agora você consegue tratar algumas delas, até neoplasias, né? A pessoa faz com que ela não morra mais de neoplasia, assim como aconteceu com a AIDS, né? A pessoa convive, mas não morre mais de AIDS. Com muitas neoplasias a gente consegue tornar uma doença crônica e a pessoa convive com ela e sem morrer daqui. Mas ela consegue manter a qualidade de vida. Manter uma vida, manter teve um avanço grande. Doutor, uma última pergunta aí. Com relação ao que está vindo aí, inteligência artificial, o que você acha que vai melhorar? Isso acho que tem que ser usado com muito cuidado, né? Eu acho que na minha área eu trabalho com
métodos diagnósticos, né, para ver refluxo e para ver a motilidade do esôfago. E essa, por exemplo, a motilidade do esôfago é um traçado gráfico que pode ser reproduzido e alguém pode entender aquela imagem. Mesma coisa da radiologia. Então, sem dúvida, acho que esse recurso está chegando, algumas áreas já chegou de modo concreto, sobretudo na radiologia, e dentro em breve muitas outras áreas vão contar com esse recurso. Mas a gente, quando fala em inteligência, tem a ideia que tem uma autonomia nessa inteligência. Né? Essa inteligência é um apoio, como se fosse uma grande base de dados, mas a autonomia para esse sistema quem dá é o humano. É verdade. A interpretação disso aí é o humano. O direcionamento disso, mas sem dúvida é um instrumento que já chegou e no futuro vai ser mais presente na vida de todo mundo, não só na medicina. Verdade. Doutor, estamos nos instantes finais. Você pode deixar seus contatos? Instagram, rede social? Então, o Instagram é Ari Nasi. Acho que não tem ponto. É Ari com Y, Y Nasi. Nesse Instagram eu não publico nada de medicina. Eu falo de literatura, de fotografia, de cinema, é bem variado. E o meu contato como médico é Ari com Y.nasi, N-A-S-I, @HC, que é o Hospital das Clínicas, .fm, que é Faculdade de Medicina, .usp.br. Acho que depois vai na legenda, fica mais fácil. Doutor Ari, gratidão. Muito obrigado. Então, internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional, doutor Ari Nasi, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.